Amém, glória a Deus. Deus é bom demais. Eu quero agora trazer uma meditação para vocês. Essa meditação de hoje vai ser baseada numa pregação, aliás, numa série de mensagens que o pastor Ebe tem pregado ultimamente. Nesses dias ele tem pregado sobre isso. Ele tem pregado mais precisamente sobre o ministro do mercado e o ministro do púlpito. E o nosso tema aqui vai ser uma igreja de embaixadores, de representantes. Embaixador é aquela autoridade que é delegada por um governo para representá-lo numa outra nação. Nós somos filhos de Deus, nós somos peregrinos nesse mundo, a nossa pátria está no céu e nós aqui somos apenas representantes de Deus, somos embaixadores, portanto, amém? Por isso, uma igreja de embaixadores. E eu quero falar sobre esse ministro do mercado e o ministro do púlpito que o pastor Ebe fala. O que é um ministro do púlpito? Sou eu, os pastores, aqueles que foram separados e dado uma tarefa e colocado numa posição exclusiva. Nós não podemos arranjar um emprego, uma outra coisa, nós somos exclusivos para isso, trabalhamos para isso. E eu quero dizer para você o seguinte, nós somos funcionários públicos da igreja, como se fossem, não funcionários no sentido de CLT e tal, nós somos servidores, porque ministro é servo, é aquele que foi colocado para dar atenção para os outros, para ajudar os outros. Você sabe que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 6 em diante, aliás, capítulo 4, versículo 11, ele diz que os apóstolos, os profetas, os pastores, os mestres, todos foram, na verdade, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Todos esses foram levantados por Deus com o fim. Para que eles existem? Com o fim de treinar os santos, de ajudar a igreja toda a fazer o trabalho de Deus. Da mesma forma que nós estamos pensando assim, para que nós estamos construindo aquele prédio ali? Nós estamos construindo um grande prédio com o fim de colocar muita gente lá dentro e não precisar fazer culto o dia todo aqui. Porque se tivesse espaço aqui, nós faríamos só um culto ou dois. Nós fazemos 4 cultos, não é porque a gente gosta de ficar aqui direto quieto. Não, é porque tem necessidade, é para caber todo mundo. Então nós estamos fazendo aquele prédio com o fim de juntar todo mundo lá, o maior número possível, e não precisar fazer 4 ou 5 cultos por dia. Essa é a moral. Agora, então, para que existe pastor? Profeta, evangelista, mestre. Nós somos separados por Deus para dar essa assessoria, essa ajuda aos irmãos, para eles fazerem o trabalho. Nós somos mais importantes do que alguém? Não somos. Nós somos aqueles que fomos chamados para servir. Agora, deixa eu te falar uma coisa, isso é o ministro do púlpito. Nós existimos para servir vocês, foi isso que Deus disse. Então ninguém pode se orgulhar, ninguém pode se achar mais importante. Agora, quem são os ministros do mercado que o pastor Ebe fala? São todos aqueles que já nasceram de novo, que têm o Espírito Santo dentro de si e que têm esse mesmo ministério, só que para ministrar lá no mercado, lá nas empresas, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá nos órgãos públicos e assim por diante. E eu te digo uma coisa, você tem muito mais possibilidade de ganhar muito mais pessoas para Jesus do que eu. Porque você entra em lugares que eu não entro. Sabe quantos profissionais da saúde que todos os dias estão encaminhando pessoas, profissionais de saúde crentes, que estão lidando com pessoas à beira da morte, e elas estão falando de Jesus. Hoje mesmo, quando terminou o culto, eu falei com uma irmã que é enfermeira aqui, ela disse, pastor, hoje mesmo, lá no hospital HC, eu estava trabalhando lá, e tinha um homem que estava lá nas últimas, desenganado pelo médico, no estado terminal. Eu falei de Jesus para ele. Eu perguntei se ele queria aceitar Jesus. Ele aceitou. E agora ele está salvo. Se ele morrer, ele vai para o céu. Olha só. Sabe, se dependesse de mim, nunca ia acontecer. Sabe por quê? Porque eu não posso entrar na UTI. Mas vocês podem. Vocês são ministros de Deus. Amém? Isso é só uma introdução. Então, eu quero começar dizendo o seguinte. Existe uma falácia entre os cristãos, que é uma coisa do inimigo, para tentar desfocar.
Porque sempre as pessoas pensaram que igreja era o lugar de ir buscar bênção. Irmão, você já é abençoado onde você está. A igreja é o lugar de você se equipar, para você sair dali e se tornar uma bênção na vida dos outros. Mas muitos pensam da seguinte forma, erradamente, eles pensam, para servir a Deus mesmo, de verdade, só se for um pastor, um missionário, um tempo integral, só se tiver um título. E não tem a ver com título, tem a ver com você ter consciência do Jesus que mora dentro de você. Tem a ver com você ter consciência que Deus transmitiu para você não só a salvação, mas Ele deu a você o ministério da reconciliação. Então, por onde você andar, você deve ser um ministro de Deus. É assim que Deus vê. É assim que Deus vê. Na realidade, todos nós somos ministros de Deus. E agora eu quero ler um versículo de 1 Coríntios, que antes de eu ler esse versículo, eu quero só falar para os irmãos o seguinte: sempre que a gente pensa assim, mas esses textos bíblicos de 1 Coríntios e outros são para os pastores que são especialistas nisso, é para eles que foi escrito. Não. Pouquíssima coisa na Bíblia foi escrita diretamente, exclusivamente para pastores. Tem algumas cartas chamadas cartas pastorais, que são poucas porções do Novo Testamento que são exclusivas para os pastores. Todas as outras foram escritas para todo mundo. Deus não faz diferença. Todos nós somos povo de Deus. Quando nos misturamos, somos o povo de Deus e vamos fazer a obra dele de qualquer lugar, em qualquer situação que nós tivermos. Agora, eu estou falando isso para dizer para vocês que quando Paulo escreveu isso, ele não pensou só em pessoas que têm títulos, em pastores, gente que está trabalhando tempo integral na obra de Deus, mas ele pensou em todo mundo. Ele diz assim no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Olha só, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra. Sabe, você está ouvindo essa mensagem hoje, se agarre a ela e não se desvie dela, seja firme. Daqui um mês, daqui um ano, continue seguindo ela. Seja abundante, faça mais do que você tem feito. Porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Parece que Paulo está falando para uma classe de pessoas muito importante que podem fazer tudo isso e agora ele está elogiando e dando esse encorajamento. Na verdade, irmãos, Paulo escreveu para uma igreja, que é a igreja de Corinto. Essa carta foi escrita para Corinto. E deixa eu te falar uma coisa. É a mesma carta que fala sobre esse texto da Bíblia, de 1 Coríntios, capítulo 11, que todo primeiro domingo do mês a gente lê aqui sobre a Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, deu seus discípulos, dizendo, que nós repetimos todo mês aqui, essa mesma carta que dá a instrução da Santa Ceia. Na verdade, a gente resume aqui, nós aqui. A gente começa lendo só do versículo 23. Porque o começo do assunto começa lá onde tem um subtítulo dizendo assim, instruções da ceia do Senhor. Aí Paulo começa dizendo, irmãos, não estou gostando nada do culto de vocês. Irmãos, essa igreja aí está cheia de problemas. Me contaram umas coisas cabeludas aí, eu acredito que está acontecendo mesmo. É melhor parar com isso. Isso faz a gente pensar que não existe uma igreja certinha, que não adianta você procurar a igreja melhor, mais certa. Sabe, a igreja é um ajuntamento de pessoas de todas as idades, de todos os níveis. Uns estão começando hoje, outros só vão começar amanhã, outros estão com 10 anos, mas não amadureceram, outros estão indo mais rápido, outros estão devagar, outros estão parados. Mas todos que já entregaram a vida para Jesus são corpo de Cristo. E é essa dinâmica do corpo de Cristo que faz com que cresçamos. Um ajuda o mais fraco. Às vezes eu estou empurrando alguém para ajudar a levantá-lo, mas de repente tem horas que é outro que está precisando me puxar para me ajudar a subir. E assim a igreja vai avançando, amém? Isso é maravilhoso. E Paulo está escrevendo para essa igreja, dizendo, sejam abundantes, sejam firmes, permaneçam fiéis. Não desistam, porque no Senhor todo o trabalho que vocês fizerem não é vão. Paulo deseja que todos os cristãos trabalhem juntos pelo avanço do Evangelho. Mas não quer dizer juntos, amontoados.
Ele está falando que todos os cristãos, onde eles estiverem, pessoas que trabalham lá na polícia, gente que trabalha nas universidades, no shopping, nas empresas, nas fábricas, nas escolas, nos hospitais, todos ao mesmo tempo estão servindo o mesmo Deus, falando do amor de Deus, pastoreando as pessoas à sua volta. Todos com o mesmo propósito de conquistar essa cidade, de discipular essa cidade para Jesus. Quando Paulo falou aquela história lá que eu acabei de falar sobre a reunião de vocês não está boa, é que ele estava falando de um episódio que havia na igreja de Corinto, que quando era o dia da Santa Ceia, eles tinham uma reunião chamada reunião de comunhão, onde todo mundo trazia sua comida para comer na igreja naquele dia. Eu lembrei da igreja de Campos Novos, até recentemente eles faziam isso. Todo dia da Santa Ceia, domingo da Santa Ceia, os irmãos levavam sua comida, e depois do culto, todo mundo juntava as panelas lá, atrás da igreja, embaixo de uma árvore lá. Tinha uma grande mesa lá e comiam juntos. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus ordena a sua bênção ali quando o povo está unido. A igreja de Corinto fazia isso. Só o que estava acontecendo era que os irmãos que tinham mais dinheiro, eles estavam meio que isolados, separados da igreja, e eles pegavam sua comida e se combinavam, que eles tinham mais dinheiro, diziam, olha, nós vamos tal hora, tal, vai ser naquela sala, tal, nossa. E eles guardavam tudo lá, seus carneiros, suas picanhas, seus negócios, enquanto que os irmãozinhos que chegavam depois, com vergonha, porque traziam só um creme craquezinho, um chá de capim-santo, um beiju de tapioca, um cafezinho preto, eles estavam lá, e na hora de comer eles ficavam envergonhados, comendo escondidinho no seu canto, porque os outros estavam comendo sua boa comida, e não havia comunhão, coisa nenhuma. E por isso que Paulo estava sugerindo que eles se unissem. O desejo de Paulo era que eles abandonassem esse individualismo egoísta. E é assim, todos nós, quando chegamos na igreja, nós temos ainda nossos grupinhos, mas à medida que nós vamos convivendo e amadurecendo, vamos nos tornando um. E Paulo deseja que a gente abandone esse individualismo, que cada um comece a olhar para os lados e pensar o que eu posso fazer para abençoar a vida desse outro irmão. Mas também, como que eu posso me submeter e receber a ajuda desse outro? Paulo também orienta que nós dediquemos a nossa fé em ajudar os mais fracos. Ele orienta também que nós testemunhemos da nossa fé de forma eficaz para os descrentes, que a gente nunca se esqueça que nós não somos sozinhos, que a gente não vai para a igreja só para cumprir um ritual, mas que o objetivo de eu ir para a igreja é para prestar homenagem ao meu Senhor, me relacionar com os meus irmãos e planejar projetos de conquista, de buscar mais pessoas, de levar o evangelho da salvação para os outros. Amém? Isso é muito importante. Nem todo cristão é ministro do púlpito, mas todo cristão deve ser um ministro de Deus. Ministro, o significado da palavra ministro é servo. Então, como servo de Deus, todos nós somos chamados para sermos ministros do Senhor em todo o tempo e em qualquer lugar. Nós aprendemos aqui no mês passado, o mês de agosto, mês de julho, com o pessoal da escola bíblica, que os gregos é que tinham uma mentalidade dualista, de que nós somos cristãos, que aqui dentro da igreja é um ambiente sagrado, então aqui a gente não xinga a nossa esposa, aqui a gente não desrespeita o nosso marido, a gente não dá cacorote no filho, a gente não é mal criado com o pastor, nem com os irmãos, aqui é um ambiente sagrado, a gente se trata bem. Mas quando a gente sai daqui, aí qualquer coisa que alguém cortar a gente no trânsito, a gente segue, a gente vai atrás, a gente briga com a mulher, a gente dá respostões, até palavrões muitas vezes. Isso não é coisa de Deus. No reino de Deus, todo mundo que entrou para o reino de Deus agora é filho de Deus. Agora tem uma vida, ele é santo aqui, ele é santo na empresa, ele é santo lá na escola, na faculdade, em todo lugar. Ele é missionário aqui, ele deve ser missionário lá e em todo lugar. Ele é ministro aqui. Se chegar alguém aí pedindo ajuda, uma oração, tenho certeza absoluta que qualquer um dos irmãos fazem isso aí. Mas lá na empresa também deve ser. Lá entre os universitários também deve ser assim. Então essa é a proposta do Evangelho. Nós levarmos o Evangelho de Deus a todos os lugares. Todo cristão é chamado a ser um agente de transformação,
para ajudar a implantar na terra a redenção que Cristo conquistou lá na cruz para nós. O que é redenção? A palavra redenção é o ato ou efeito de redimir. Ou seja, ato de resgatar ou de libertar alguém de qualquer forma de escravidão ou opressão. Libertar e resgatar. Então, quando alguém está preso num cativeiro, alguém foi sequestrado, está debaixo do poder dos sequestradores, e a polícia chega lá, ou alguns de nós chega lá, ou com autoridade, com arma, sei lá, e você resgata aquela pessoa, tira ela do poder do inimigo e liberta ela, isso é um ato de redenção. Irmãos, quando você, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, você vê alguém que é oprimido, alguém que é preso numa mentalidade de escravidão. Você sabia que tem pessoas que vivem no nosso tempo, mas que vivem como se não tivesse desenvolvido, né, o seu pensamento, a sua fé em nada, e elas vivem como alguém presas. E quando você chega e leva o evangelho de salvação, quando você fala para elas, Cristo te libertou, eu estou aqui para te ajudar, você pode dar a volta por cima, você liberta essa pessoa, você está redimindo ela de um cativeiro. E é esperado que a igreja faça isso, no seu dia a dia. Redenção. Quais são os três tipos, a redenção, os três aspectos da redenção? O primeiro aspecto é, nosso relacionamento com Deus foi restaurado por Jesus. Segundo aspecto é o nosso relacionamento entre nós, uns com os outros. E o terceiro aspecto é o nosso relacionamento homem e natureza, homem e as coisas criadas por Deus. Porque olha só, primeiro, relacionamento com Deus. Quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim do Éden. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, são separados, impossibilitados de religar. Alguém que está impossibilitado de ser salvo. Destituídos. Mas quando Jesus morreu na cruz, Ele restaurou, Ele redimiu, Ele cancelou aquela dívida, Ele cancelou aquela condenação e Ele pôde nos unir de novo. Então nós temos que levar isso para as pessoas lá fora. Tem jeito, você pode ser ligado a Deus de novo. Em relação aos irmãos, quando depois que o homem pecou, saiu do jardim, o que aconteceu, irmãos? Tanta miséria, destruição, violência, Caim matou Abel, guerras aconteceram, o homem não se entende. Sabe, desde a Segunda Guerra Mundial que criaram a ONU, dizendo que nunca mais vai haver guerra. Quando um país estiver meio desconfiado do outro, a ONU entra com a sua diplomacia e vai evitar a guerra. Não deu certo, não funciona, porque o ser humano está afastado, o ser humano está rompido essa aliança. E nós precisamos levar esse evangelho de reconciliação. O evangelho, ele reconcilia o homem com Deus, reconcilia o homem consigo mesmo, entre si e as pessoas, e reconcilia com a natureza, com as coisas. Porque Deus também tinha condenado a terra, Ele disse, maldita seja a terra por tua causa. Daqui para frente, você vai ter que penar para levantar o seu sustento. Não foi assim? Só que depois que você conhece Jesus, Ele tem portas abertas, nós podemos nos relacionar tão bem, que nós vamos fazer com que o mercado de trabalho seja transformado, a maneira das pessoas investirem, a maneira das pessoas se relacionarem profissionalmente, pode ser uma maneira saudável, espiritual, cristã, e tudo mudar. Nós podemos levar esse ambiente para dentro das empresas, nós devemos levar, mas só alguém transformado pelo poder de Deus é capaz de reproduzir isso lá. Porque o ser humano por si mesmo é egoísta, o ser humano por si mesmo é ganancioso, o ser humano por si mesmo é mesquinho, é individualista. Mas quando você faz parte do povo de Deus, agora se espera que você seja esse agente de transformação na sociedade. Todo cristão é chamado a ser um agente de transformação, um ministro de Deus. Alguns são ministros do púlpito, como eu falei, outros são ministros do mercado, mas todos são ministros. Amém? Como que é possível isso se completar, se acontecer nas repartições públicas, nos órgãos, no meio político, por exemplo? Davi, antes de ser rei, serviu no palácio de Saul. Daniel serviu a 5 reis, babilônios e medo-persas. José serviu no palácio do Egito. Neemias serviu também na Pérsia. A rainha Esther serviu também no país persa. Mordecai, seu tio,
também serviu no palácio da Pérsia. Aquela menina que o contou, quando pregou aqui, que ela foi trazida de Israel e foi ser empregada da mulher de Naamã. Naamã era um general do exército assírio, um poderoso, mas era leproso. E a menina morava na casa dele, servia a mulher dele e disse: se o meu senhor conhecesse o profeta que tem lá em Israel, ele seria curado. E Naamã foi aconselhado a ir lá, e ele foi, voltou curado. Uma pessoa pode e deve levar redenção onde ela estiver. Sabe, você não pode dizer que você é um membrozinho qualquer da igreja. Você é um filho de Deus, você é muito mais do que isso. Agora, eu pergunto, como que você pode exercer sua função, esse ministério, lá no mercado onde você trabalha, lá no seu meio do dia a dia? Primeiro, declare palavras de salvação, bênção e transformação sobre os seus colegas de trabalho, funcionários e patrões. Começa sendo diferente deles. Começa chegando lá e fazendo declarações. Por exemplo, quando você chegar na empresa e falar com seus colegas, encontrar com eles, falar: poxa, que bênção estar perto de vocês, eu declaro a bênção de Deus na vida de vocês, eu orei por vocês hoje, eu estou com muita fé que nós vamos ter um sucesso aqui nessa empresa, eu gosto de vocês, vocês são uma bênção de Deus. Comece a dizer para o seu patrão: patrão, hoje eu orei por você, e ore mesmo, viu? Eu orei por você, eu desejo que essa empresa vá muito bem, porque eu quero fazer parte de uma empresa que está indo muito bem, então conte comigo, meu patrão. O patrão chegar lá no chão da fábrica, lá dos seus empregados, onde estão seus colaboradores lá, e ao invés de chegar e já ir dando bronca pelo que está acontecendo, que tal ele chegar lá e dizer: gente, eu quero que vocês saibam que eu admiro vocês, eu gosto muito de vocês, sabe, a razão do sucesso da nossa empresa aqui são vocês que dão duro, eu quero estar mais perto de vocês para saber como a gente pode melhorar a nossa relação aqui. Que coisa maravilhosa pode começar a acontecer, irmãos. Aí de repente, o seu funcionário está dando problema, está chegando atrasado, e você, ao invés de chegar lá e dar uma canetada e mandar ele para a rua, você vai chamar ele do seu escritório e dizer: cara, você não é essa pessoa ruim que eu estou vendo, você é uma pessoa boa, você é um bom profissional, camarada. Antes de fichar você, eu vi sua ficha, você é bom, você não é isso não. Deve estar acontecendo alguma coisa com você. Está tudo bem na sua casa, com a sua família? Tem alguém doente lá? Como é que está seu casamento? Irmãos, essa pessoa vai ganhar a sua confiança, ou você vai ganhar a confiança dela, e ela vai abrir o coração, e você vai dizer: cara, eu vou conversar com os outros para a gente fazer uma vaquinha e te ajudar para pagar aquele remédio que você está precisando. Às vezes o cara está com uma criança doente em casa e não tem um remédio, ele não tem coragem de pedir, ele não tem como de onde tirar, e você toma a iniciativa, e sabe, daqui a pouco ele volta para casa feliz da vida e começa a orar por você, dizendo: meu patrão é bom, ou aquele empregado é muito bom, tu me ajudou na hora de dificuldade. É você ser um exemplo de santidade, de relacionamento, de humanidade, um exemplo de bondade com as pessoas à sua volta. Nós não vamos conquistar ninguém para Jesus botando o microfone e falando do alto para as pessoas ouvirem: venham para Jesus, pecadores. Não, vai ser se relacionando com eles. Jesus desceu do céu da sua glória e se tornou um de nós, se relacionou com a gente, virou humano, comeu com a gente, caminhou nessa terra e foi conquistando as pessoas. E Ele nos deu o seu Espírito. Nós podemos fazer isso também. Então comece a declarar. O primeiro ponto, para você começar hoje, de repente até hoje você era um empregado normal da sua empresa, ou um patrão normal, no padrão normal. O que você vai começar hoje? Qual é a orientação que você quer, que você pede? Seria o seguinte: comece fazendo declarações, falando coisas boas para o seu amigo. De repente você é aquele crente, tem sido talvez, que não se relaciona com ninguém, porque são pecadores, né? Não podemos nos relacionar. Mas Jesus veio lá do céu e se misturou com a gente. De repente você é aquele crente que na hora da folga, no intervalo do trabalho, todo mundo se junta para comer junto e você vai lá para o cantinho. Eu trabalhei com uma pessoa assim. E você come sozinho e fica lendo sua Bíblia e todo mundo olha: esse cara é estranho, né? Esse camarada é estranho. Quando é que você vai ganhar algum desses para Jesus? Nunca. Mas que tal na hora da folga, na hora do intervalo de lanchar,
você trazer sua comida para junto, e você trazer alguma coisa, e dizer, gente, eu quero que vocês experimentem isso aqui, vamos misturar aqui, e é muito bom trabalhar com vocês, e começar a comer, se relacionar, estar juntos. Sabe, você vai mudar a história, você vai começar a abrir portas, abrir espaço. Então o primeiro ponto é, comece a fazer declarações. O segundo ponto, para você começar essa nova caminhada com eles, e se tornar um ministro do mercado, é, comece a se tornar amigo dos seus colegas de trabalho. Como? Convidando eles para comer na sua casa, convidando eles para participar de um jogo de futebol, convidando eles para uma pescaria, alguma coisa que você gosta de fazer, você descobre que ele também gosta, convide essa pessoa para se relacionar com você. Ele vai começar a acompanhar a sua vida e vai dizer, meu Deus, ele é gente boa, eu não sabia que era assim. Deixa eu contar aqui uma historinha rápido. Quando eu era bem jovem, talvez adolescente, eu não sei, mas desde criança eu conhecia uma família, e eu conhecia um determinado membro daquela família, um homem que já era casado, que ele era crente. Naquela época eu era bem católico e tinha poucos crentes na vila onde eu morava. E, irmão, sinceramente, eu podia ser inocentinho, ou não sei, pode dizer bobinho, o que vocês pensarem. Mas eu, sinceramente, via aquele homem como um extraterrestre, um cara estranho. Eu pensava assim, eu não acho que esse não é gente normal igual a mim, não. Eu não pensava, não falava, mas eu via ele assim. E eu me tornei muito amigo da família dele. A família dele, no caso, a irmã dele, que era casada, tinha vários filhos, tinha um hotel lá, e eu ia para lá, eu me tornei amigo dos filhos e amigo dos pais. E nós ficamos tão amigos que algumas vezes fomos comer juntos. E um dia eu estava lá no hotel deles, comendo com eles na mesa, assim, não como hóspede, mas como convidado, comendo na cozinha mesmo, junto com os irmãos. E esse membro da família entrou. Eu me arrepiei todinho, estou brincando, porque ele era estranho. Mas quando ele chegou, ele sentou com a gente à mesa, falou comigo e começou a conversar, na mesma conversa que todo mundo estava conversando. Eu fiquei por dentro de mim, falei, meu Deus, ele é gente normal. Irmão, sinceramente, eu pensei, meu Deus, ele é gente normal. Quantas pessoas não pensam assim de nós? Porque nós já tivemos já fizemos uma abordagem errada. Nós já chegamos para dizer, olha, eu sou salvo em Cristo e tal, e você eu sei que não é, e eu estou oferecendo para você, se você não quiser. E você já estraga o ambiente. E eles não têm confiança na gente. Por isso que eles não querem ouvir o Evangelho, porque eles não têm confiança. Mas que tal você se tornar amigo deles? Você se tornar um deles. E ele começar a ver como é a sua vida no dia a dia. Como você dá preferência para ele. Como você se importa com ele. Isso vai abrir a porta da vida deles para você. E o terceiro passo. O primeiro é o quê? Fazer declarações de salvação, de cura para eles. De bênção. O segundo passo é se torne amigo deles. O terceiro passo é, ao saber de situações que necessitam de milagre, peça permissão dos seus amigos para orar por eles e Deus fará maravilhas. Ou seja, você percebe que ele está enfrentando uma crise. E aí você chega para ele e diz, eu posso orar por você. Você aceita uma oração? E porque você já fez declarações boas, você já limpou sua barra com eles, você já se tornou amigo deles, eles já viram que você é gente boa, e agora você oferece uma oração por uma situação que ele está passando, ele pensa, meu Deus, está preocupando comigo, e ele aceita essa oração. E quando você orar, você vai orar em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Você não tem que ir com dúvidas assim, eu vou orar, quem sabe, se Deus quiser. Não, você vai orar e vai dizer, em nome de Jesus, esse mal vai sair, Deus vai te curar, porque Deus é bom. Irmãos, quando você orar, e ele voltar para a casa dele, e no outro dia ele voltar curado, e o problema resolvido, sabe o que ele vai dizer? Ele vai se aproximar de você e vai dizer, esse Deus que você segue é verdadeiro. Esse Deus que você segue é poderoso. Onde é que você aprende essas coisas? E você vai dizer, vem comigo, eu te levo lá. E aí ele vai estar aqui junto com você. E ele vai se tornar um de você, por aí, fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Então esse quarto ponto é você ter a coragem de orar pelas pessoas que estão enfrentando dificuldade. O terceiro ponto, esse foi.
E o quarto ponto e o último por hoje. O quarto ponto agora sim, depois que você já fez declarações, você já se tornou uma pessoa aceitável, porque você não é tão chato, você fala coisas boas para ele. Você se tornou amigo deles. Aí agora gosta de você, são amigos, andam juntos. Agora você já até orou por eles, ele já viu que você se preocupa com os problemas dele. Agora você pode falar de Jesus para ele, você pode levar o evangelho da salvação. Você vai pregar o evangelho para ele, vai falar que Jesus já pagou pelos nossos pecados, você vai dizer para ele que ele pode ser perdoado hoje. Aí você pergunta para ele, você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Ele vai dizer, eu quero. Aí você vai dizer, então te prepara, porque domingo eu te levo lá na igreja, vou te apresentar para o pastor. É isso? Graças a Deus que a nossa igreja sabe disso, né? Não. Você vai dizer para ele agora mesmo, aqui na fábrica, ou na empresa, onde você está, ou na pescaria, em qualquer lugar, agora mesmo, Jesus vai te salvar. Você quer isso? Quero. Então repete essa oração comigo. E não tem uma oração decorada, viu, irmãos? Senão eu ia te dar uma escrita. Mas você vai orar em 3 aspectos, falar para ele, poucas palavras. Você vai falar para ele, admitir diante de Deus e se arrepender que ele é um pecador, é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai dizer, eu entrego a minha vida para o Senhor. E o terceiro ponto, ele vai dizer, eu recebo agora o presente da salvação. Irmãos, vocês precisavam ver. Hoje mesmo, eu convertei uma senhora aqui. Eles estão lá, estão orando, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. E quando a gente fala, eu também nessa noite, eu recebo agora perdão dos meus pecados e a salvação. Irmãos, muda completamente. A pessoa desmorona e começa a chorar. Porque é um sentimento de libertação total que vem na vida da pessoa. E sabe, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Talvez vai chegar o dia que você vai chegar lá no céu. Eu não sei se é assim, como eu vou dizer, eu estou só parafraseando aqui uma história, inventando uma história. Imagina que nós vamos chegar lá no céu. E de repente você vai estar na fila, você vai estar curioso olhando como é que eles estão dando os presentes. Porque a Bíblia diz que nós vamos receber galardão. Galardão são prêmios. Cada um será retribuído segundo as obras que fez aqui na terra, no corpo. Conforme você fez, se você ganhou almas para Jesus, você vai ser recompensado. Imagina, isso aqui, irmão Jay, tá? Depois não vai dizer lá que eu estou inventando, estou brincando. Eu estou inventando uma história. Imagina que a gente chegasse lá no céu e ficasse observando. O anjo disse, você ganhou uma alma na terra, está aqui o seu presente. Aí você diz, o presente de uma alma é desse tamanho. Aí você ganhou aqui 50 almas, tem um presente desse tamanho. Aí você fala assim, o meu deve ser aquele pequeno, porque eu só lembro de ter ganho uma pessoa lá na fábrica. Um cara que estava pensando em suicidar, eu orei por ele, ele converteu. Só que de repente lá vem um anjo com uma carreta cheia para entregar para você. E você fala, não, isso deve ser engano, seu anjo. Ele vai dizer, não, você não é lá de Roraima? Trabalhou lá na fábrica tal? Trabalhei. Você não era lá da Igreja da Paz? Sim. Aí você ainda diz para o anjo, talvez seja do pastor Sabá, né? Esse presente. E não, ele vai dizer o seu nome. E você vai dizer, então me explica por que eu estou ganhando esse presente. Ele vai dizer, porque você ganhou aquela uma alma. Mas aquela uma alma foi tão dedicada a Deus que ela ganhou milhares. E toda a bênção de Deus vai ser repartida com você. A Bíblia diz que um planta, outro colhe, mas todos recebem a recompensa. Um planta e outro colhe, mas todos juntos recebem a recompensa. Vale a pena você se tornar esse crente. Irmão, nós somos chamados por Deus, essa igreja foi chamada para honrar a Deus e discipular a cidade e as nações. O nosso objetivo daqui para frente vai ser isso. Nós vamos fazer muitas coisas, mas tudo deve caminhar, levar a gente para esses 2 propósitos. Glorificar a Deus e discipular as pessoas, discipular essa cidade. Como nós vamos discipular essa cidade? Desse jeito. Você trabalha na empresa, você discipula, você que se torna um agente de Deus para os seus colegas de trabalho, para o seu patrão. Você que é patrão, se torna um agente de Deus para os seus empregados, para os seus fornecedores, para aqueles que compram de você. É isso que Deus quer de todos nós. Quando uma igreja entende isso, irmãos, muda. Tem uma igreja, eu vou falar domingo que vem eu vou continuar essa mensagem. Tem uma igreja nas Filipinas que tem feito uma obra extraordinária. Mas o foco deles é esse, discipular as nações. Discipular as nações. Eles falam assim, nós temos muitas atividades, mas nenhuma
é mais importante do que discipular as nações. Tudo deve encaminhar a gente para servir a Deus como um ministro do Senhor. O apóstolo Pedro diz que nós somos uma raça de sacerdócio, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu quero convidar os irmãos para a gente ficar em pé. Domingo que vem nós vamos continuar essa mesma mensagem. Tem muitos tópicos ainda, por causa da Santa Ceia hoje, né, o tempo ficou limitado. Mas eu quero continuar domingo. Eu vou recapitular um pouco domingo e falar para frente. Eu quero que você convide aquelas pessoas que você sabe que é da igreja e que estão meio desanimadas, meio afastadas, vindo pouco. Comece desde agora a discipular essas pessoas, irmãos. Discipular não é obrigatoriamente toda semana encontrar 3 horas da tarde lá naquela calçada e falar com ela, não. Discipular é você pastorear, cuidar das pessoas. Não precisa nem ter o nome de discipulado, só precisa ter um acompanhamento, um olhar interessado na vida da pessoa, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, uma disposição de apoiar. Eu quero que todos levantem sua mão direita e vamos fazer essa oração.